Boa tarde, senhores vereadores, servidores, assessores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, ouvintes da Rádio Legislativa FM 96,7 e internautas que acompanham pelas redes sociais. Dando início à 7ª sessão extraordinária de 2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre, solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças no painel eletrônico para verificação do quórum. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhem a ação do Pai Nosso. Solicito ao vereador Dito Barbosa que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Não julguei, para que você não seja julgados, pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Palavra da salvação. Antes de passar a leitura e a apreciação da matéria constante na pauta do dia, gostaria de tecer alguns esclarecimentos, principalmente ao público que assiste essa sessão, também que acompanha aí pelas redes sociais e também pela Rádio Legislativa. Foi proposto, através de um pedido feito pelos servidores desta casa, projeto de lei que institui plano de saúde. Esse projeto, diferentemente do que foi e do que está sendo tratado pelo senhor Márcio Luiz dos Reis e também pelo senhor Vladimir Coutinho, é um projeto de interesse dos servidores, que não é um projeto desse vereador. Todos os projetos que forem chamados à mesa diretora a que haja discussão, esse projeto será trazido aqui ao plenário. Esse projeto, ele não atinge diretamente nenhum vereador, até porque nenhum vereador terá nenhum adimplemento ou nenhum acréscimo nos seus vencimentos para que a gente possa usufruir desse benefício se eventualmente for aprovado. Gostaria aqui de deixar muito claro que esse projeto não é meu, não é da mesa diretora, mas ele vem atender aos anseios do servidor público municipal que está aqui representado pelos servidores dessa casa. Se o projeto vai ser aprovado ou não, vai depender, primeiramente, da tramitação dentro dos órgãos competentes, né, do parecer jurídico, dos pareceres da comissão, e os senhores vereadores vão votar se sim ou se não. Então, gostaria de deixar muito claro aqui, porque a gente não tem direito à réplica nas redes sociais, que esse projeto não é meu, é um projeto dos servidores públicos municipais, representados aqui nessa casa. E convido o doutor Márcio Luiz dos Reis, que se quiser usar da tribuna, tão logo possa fazer inscrição na tribuna livre, para que venha aqui discutir esse projeto, se ele assim entender, se ele achar que está certo ou está errado, e que ele diga para a sociedade, de forma sincera e verdadeira, as razões, né, dessa situação, que é constrangedora, porque é um advogado que, na verdade, tem que entender, pelo menos dos projetos de lei, a tramitação deles, é um profissional do direito, e vocês que estão sendo mal informados a respeito desse projeto, vocês vão ter a oportunidade de ouvir o advogado aqui, se ele quiser vir, ou até mesmo o Vladimir, se quiser vir aqui, nessa tribuna livre, para poder aqui debater se concorda ou se não concorda, até porque aqui, nós, como republicanos, temos a obrigação de debater. Concorde ou não com o projeto será debatido e deliberado. Por isso que aqui é a Casa do Povo, e nós temos a obrigação de colocar para votar. Eu não sou nenhum déspota de frear as pautas, e, volto a dizer, pautarei todos os assuntos que forem do interesse, não só dos servidores públicos municipais,
mas também assuntos de interesse da comunidade e da sociedade. Podem ter certeza que esse presidente não furtará ao combate, não tenho receio nenhum de discutir nenhuma ideia, mas não aceitarei pessoas que acredito que estejam mal informadas, possam estar aí deliberando sobre um assunto tão sério. Então, a tramitação desse projeto vai passar pelas comissões, então logo venha ou não venha, será deliberado aqui nessa casa. Eu, inclusive, não votarei, porque é de maioria simples, mas os senhores vereadores terão a oportunidade de votar. Então, que deixa aqui muito bem esclarecido que esse projeto não é de minha autoria, é um projeto, volto a dizer, de anseio dos servidores aqui dessa casa, e vamos aguardar aí a tramitação, e vocês que estão aí dizendo de forma leviana que esse projeto é da minha autoria, infelizmente não é verdade, e eu estou dando aqui a tribuna livre para quem quiser contrapor os meus argumentos, para que venha aqui nessa casa. Então está convidado o doutor Márcio Luiz dos Reis para vir aqui na tribuna livre aqui, usar. Espero que o senhor venha, né, e faça aqui logo, tão logo, sua inscrição, para a gente poder deliberar democraticamente e de forma honesta, olho no olho, aqui nessa casa. Tá? Está feito o convite ao doutor Márcio Luiz dos Reis. Passaremos agora a leitura e a apreciação da matéria constante da pauta do dia, onde a sessão deliberará exclusivamente sobre a matéria para a qual foi convocada nos termos do artigo 228 do Regimento Interno. Com a palavra, o secretário nomeado, ad hoc, Wilson Tadeu Lopes. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Senhor presidente, antes de eu começar a ler o parecer da comissão, gostaria de ler a justificativa de alguns colegas que não puderam estar na sessão na data de hoje. Ofício número 23/2020, gabinete 14, Vossa Excelência Rodrigo Modesto. Com nossos cordiais cumprimentos, venho justificar minha ausência na 7ª sessão extraordinária do vigente, que ocorrerá no dia 9 de março do corrente, na Câmara Municipal de Pouso Alegre, devido a compromisso agendado anteriormente. E já me coloco à disposição primeiro secretário da mesa, Dionísio Pereira. Ofício número 4 de 2020, senhor presidente da Câmara, vereador Rodrigo Otávio de Oliveira Modesto, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste justificar a ausência do vereador Rafael Bolaf Lopes na sessão extraordinária do dia 9/3/2020, por compromissos assumidos anteriormente, o que impossibilitará sua presença na sessão. Pelo vereador Rafael Bolafio, Ingrid de Souza Pereira, secretária. Ofício número 38/2020, senhor presidente. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para justificar minha ausência na sessão extraordinária do dia 9 de março de 2020, devido a compromissos previamente agendados. Cordialmente, Odair Quincote, vereador. Ofício 22/20, Vossa Excelência Rodrigo Modesto, presidente da Câmara Municipal. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo do presente para justificar que, por motivos familiares, o vereador Adriano César Pereira Braga não estará presente na sessão extraordinária do dia 9 de março de 2020. Certo poder contar com sua boa acolhida peculiar e ensejo para manifestar elevados protestos de apreciação e consideração. Atenciosamente, Letícia Luísa da Cruz, assessora parlamentar. Ofício 02/2020, ao vereador Rafael Bolafio, Partido Verde. Cordialmente cumprimentando e venho por meio deste, como presidente do Partido Verde e vereador nesta Casa de Leis, venho orientar a bancada de vereadores do Partido Verde na Câmara Municipal de Pouso Alegre, que vote contrário ao Decreto Legislativo 234/2020 e vote favorável ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre do exercício de 2015. Sem mais para o momento, André Prado, vereador e presidente do Partido Verde, município de Pouso Alegre. Ofício 01 de 2020, ao vereador Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde. Cordialmente cumprimento e venho por meio deste, como presidente do Partido Verde e vereador nesta Casa de Leis,
Veio orientar a bancada de vereadores do Partido Verde na Câmara Municipal de Pouso Alegre que vote contrário ao Decreto Legislativo 234/2020 e vote favorável ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente às contas da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre do exercício 2015. Sem mais para o momento, André Prado, vereador e presidente do Partido Verde, município de Pouso Alegre. Projeto de Decreto Legislativo número 234/220 dispõe sobre a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 998136, referentes às contas da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre no exercício de 2015. Autor, vereadores Bruno Dias, Leandro Moraes e Oliveira. Única votação. O projeto está em discussão. Presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer a leitura do parecer da comissão e que o meu tempo fosse contado a partir do momento da leitura do parecer da comissão, por gentileza. Deferido o pedido, pode proceder à leitura. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir também que fosse lida logo após o parecer, a justificativa. É o parecer. Ah, tá ok. Presidente, eu vou dar início então à leitura do parecer da Comissão de Ordem Financeira com relação às contas de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, município de Pouso Alegre, Minas Gerais. Pouso Alegre, 3 de março de 2020. A Comissão de Administração Financeira e Orçamentária vem exarar parecer acerca da prestação de contas realizada pelo município de Pouso Alegre, referente ao ano de 2015, prefeito Aguinaldo Perugini, sendo que esta comissão se limita a tratar dos aspectos legais e dos documentos constantes dos autos. O processo tramitou no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sob o número 998.136, tendo a Corte de Contas emitido parecer pela aprovação das contas. Nos termos da legislação, compete ao Tribunal de Contas, em auxílio ao controle externo a cargo da Câmara de Vereadores, emitir parecer prévio sobre as contas anuais, in verbis, artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluída as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. E ainda na Lei Orgânica Municipal, o artigo 40, compete privativamente à Câmara, dentre outros itens, tomar e julgar as contas da mesa diretora e as do prefeito com base em parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado no prazo de 60 dias do seu recebimento. O protocolo do ofício da Igreja Corte de Contas nesta Casa de Leis foi aí eu vou pedir que conste em ata uma correção do parecer, presidente, porque eu não havia consultado a data exata, então eu deixei o campo em aberto. Então pedi para a equipe técnica colocar a data exata em 2020. Após a aprovação em plenário, o decreto legislativo deverá ser encaminhado para publicação, a fim de que produza eficácia. Assim, o prazo final se exaurirá em 2 de abril de 2020, salvo melhor juízo, e somente após encaminhado ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. Quórum. Artigo 53. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, desde que presentes mais da metade de seus membros. 1. Dependendo do voto de 2/3 dos membros da Câmara, além de outras previstas nesta lei, a aprovação das matérias que versem da rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Da análise de contas. Conforme já apontado, o Tribunal de Contas tem, por força de previsão constitucional,
competência auxiliar para o julgamento das contas do Executivo pelo Legislativo. Assim, o fato de o tribunal ter opinado pela aprovação das contas do exercício não vincula a Câmara Municipal, que decidirá de forma soberana sobre as contas do gestor. Tanto é assim que o próprio Tribunal de Contas registra a seguinte ressalva no acórdão. Ressalto que a manifestação deste colegiado, em sede de parecer prévio, não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de apresentação, denúncia ou da própria ação fiscalizadora deste tribunal. É, portanto, evidente que, a despeito de não ter, naquele momento, vislumbrado irregularidades que conduzissem ao parecer da rejeição de contas, é certo que, em havendo elementos outros que demonstrem que, de fato, houve fatos de gestão irregulares, a Câmara Municipal pode e deve julgar as contas com base nesses elementos. Estabelecida essa premissa, é de se ver que, no exercício de 2015, pode-se dizer que o município de Pouso Alegre, lamentavelmente, vivenciou o auge daquilo que podemos chamar de era da Plenax, ou mesmo que o Ministério Público e a Polícia Civil chamam de Operação Capina. Esse triste período da história recente de Pouso Alegre é muito bem conhecido por todos os ilustres vereadores desta edilidade. Diz-se isso porque esta Casa de Leis, no lídimo exercício de seu papel de fiscalizar o Poder Executivo, contratou a renomada empresa de auditoria Libertas, auditores e consultores, com a finalidade de avaliar e auditar o pregão 19 de 2014. No qual o município de Pouso Alegre contratou a empresa Plenax Construções e Serviços Limitada, EPP, bem como auditar os pagamentos a ela realizada entre os exercícios de 2014 a 2016. O parecer técnico elaborado pela Libertas é estarrecedor, desnudando a forma reprovável com que então os gestores do nosso município tratavam a coisa pública. É certo que o contrato do município com a Plenax já teve a contínua, tendo diversos desdobramentos, inclusive na seara criminal, sem prejuízo da ação da atual gestão do município, do Ministério Público e da Polícia Civil. Não se pode furtar o Poder Legislativo de seu papel de fiscalizar e, em sendo o caso, sancionar ilegalidades que foram detectadas. Pois bem, o extenso parecer elaborado pela Libertas possui tópico específico sobre os pagamentos feitos à Plenax nos exercícios de 2014 a 2016. Limitando-nos ao objeto desta prestação de contas, focaremos apenas nos pagamentos realizados no exercício de 2015. E essa análise será feita à luz das disposições legais específicas de direito financeiro previstas na Lei Federal 4.320 de 1964. Conforme levantado pela Libertas, no exercício de 2015 foram empenhados, liquidados e pagos à Plenax os vultuosos valores de R$ 7.513.011,30. Contudo, a Libertas apurou que desse valor, a cifra de R$ 2.576.935,12 foi paga a partir de fontes indevidas. Explica-se. O então prefeito, na qualidade de responsável, utilizou-se de recursos vinculados a finalidade específica, saúde e educação, para fazer pagamentos à Plenax que obviamente não poderiam ter sido pagos com tais verbas. Veja-se os quadros abaixo, constantes do parecer da Libertas e que são autoexplicativos. Aí tem os 3 quadros explicativos das fontes originais e das fontes de verba que foram pagas. Ora, é a noção mais elementar de direito financeiro que o gestor público é proibido de empregar recursos vinculados, isto é, destinados por força de lei ou de contrato a determinada finalidade, em finalidade diversa, o uso de recurso vinculado em finalidade diversa por si só já é prática vedada e grave. No presente caso, a gravidade é ainda maior. Afinal, os recursos que foram desviados pelo então prefeito para pagar a Plenax eram vinculados à saúde e à educação. É ainda relevante notar que, dentre os recursos vinculados desviados para realizar pagamentos à Plenax, mais de 1.600.000 eram de recursos transferidos pelo Sistema Único de Saúde.
a essa grave irregularidade também foi confirmado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, em alentado relatório que também acompanha este voto. A aplicação irregular de verbas vinculadas, dando-lhes destinação diversa daquela prevista em lei, além de considerar ato de improbidade administrativa e conforme bem demonstrado no parecer técnico elaborado pela Libertas, é grave atentado ao próprio controle das contas públicas. Afinal, a maquiagem contábil utilizada pelo então gestor municipal dificulta a verificação desses desvios. De fato, é certo que se o Tribunal de Contas tivesse tido acesso ao relatório da Auditoria Libertas, da Comissão Especial de Estudo deste caso e do relatório da auditoria do DENASUS, certamente teria emitido parecer pela rejeição de contas. Trata-se de irregularidade grave, insanável e com inequívoca nota de improbidade, já que praticada em prejuízo das duas áreas mais relevantes e sensíveis que são de responsabilidade do Estado, educação e saúde. Esta Casa de Leis não pode fechar os olhos para a grave ilegalidade praticada pela gestão do ex-prefeito. Seus artifícios conseguiram passar camuflados pela análise do Tribunal de Contas. Não passou desapercebido pela Câmara Municipal, quando contratou a Auditoria Libertas. E se o próprio parecer técnico dessa renomada instituição demonstra de forma cristalina o desvio de verbas vinculadas para pagar a Plenax, cujos donos e demais envolvidos foram recentemente presos na Operação Capina, parece-nos óbvio que não há outro caminho senão a rejeição das contas do exercício de 2015. Por estas razões, voto pela rejeição das contas do Poder Executivo relativas ao exercício de 2015. Assinam os membros da comissão, vereador Bruno Dias, relator, vereador Leandro Moraes, presidente, vereador Oliveira Altair, secretário. Presidente, passarei agora a fazer a defesa do relatório. Presidente, essas contas chegaram em novembro para que elas fossem analisadas pela comissão. Quando a gente olha o parecer do Tribunal de Contas e analisa o processo, a gente verifica que toda a tramitação do processo aconteceu muito posteriormente aos processos de investigação feitas pelo Ministério Público Federal e Estadual, por esta Casa de Leis, e também pela auditoria do DENASUS. O Tribunal de Contas, ele analisa especificamente os índices das contas e cabe à comissão analisar de fato as contas. Então, o parecer do Tribunal de Contas da União, embora do Estado tenha vindo favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Aguinaldo Perugini, os índices que foram apresentados ao Tribunal de Contas do Estado foram fraudadas pelos pagamentos irregulares feitos pela Plenax e que hoje são alvo da chamada Operação Capina. Isso foi apontado exaustivamente, não somente por esta Casa de Leis na sua Comissão Especial de Estudo do caso Plenax, como também pela auditagem técnica do Departamento Nacional de Auditorias do SUS. E aí eu devo dizer, presidente, que dessa auditoria do SUS, o município já devolveu o dinheiro. E foi 1.600.000 de verbas vinculadas da saúde, do governo federal, que nós fomos obrigados, nós, que eu falo, eu, você, todo cidadão de Pouso Alegre que paga honestamente os seus impostos e que pagaram essa conta em um prejuízo dobrado, porque não somente elas não foram aplicadas onde deveriam ter sido, como o município foi obrigado a devolvê-las. Então, se a gente for contar, foram 3.200.000 de prejuízo só nas fontes de convênio federal que o município foram obrigados a devolver. Me admira, presidente, que haja hoje nesta casa essa quantidade de ausências. Eu acho que é a primeira vez nesses 4 anos que a gente vai ter uma quantia tão grande de ausência de vereadores. E eu quero dizer que, embora talvez o parecer seja rejeitado, que é vergonhoso para quem votar pela aprovação das contas do ex-prefeito Aguinaldo Perugini, porque estará chamando a população de idiota, estará, sem dúvida nenhuma, chancelando um crime
que já está sendo apurado com condenados já pela auditoria do SUS as devoluções dos valores e com gente presa respondendo os processos e que em breve o Ministério Público deve tomar outras providências. Eu quero ressaltar alguns trechos do parecer da comissão. Nos termos da legislação, compete ao Tribunal de Contas o auxílio do controle externo. A decisão é desta Câmara Municipal. A decisão é destes vereadores que estão aqui. É destes vereadores, inclusive daqueles que se ausentaram hoje. Conforme foi apontado, a competência de julgar as contas do Executivo é desta Câmara. O Tribunal de Contas é apenas um mero auxiliar que analisa os índices, porque a análise das contas é feita por esta Casa de Leis. Pouso Alegre, lamentavelmente, vivenciou o auge daquilo que podemos chamar a era Plenax. E mesmo que o Ministério Público e a Polícia, Ministério Público e a Polícia Civil chamam de Operação Capina. A auditoria da Plenax apontou 23 irregularidades, incluindo, presidente, só mais um minuto para concluir, fraudes em licitação, desvio de verbas vinculadas, quebra da ordem cronológica de pagamentos e uma série de outras ilegalidades. Senhor presidente, se essa Câmara aprovar as contas de 2015, nós estaremos chamando a população de Pouso Alegre, que pagou essa conta, porque ela já foi paga, essa verba já foi devolvida, estaremos chamando a população de Pouso Alegre de idiota. Em razão disso, presidente, estaremos chancelando uma ação criminosa do ex-prefeito. Estou pedindo a aprovação do parecer por 10 votos, o que, infelizmente, lamentavelmente, pela quantia absurda de ausências que a gente tem hoje, eu não sei se vai ser possível. Muito obrigado, presidente. Alguém mais quer discutir o projeto? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Arlindo Mota Paz. Senhor presidente, eu quero pedir o apoio aos colegas, aos poucos colegas presentes nessa casa. É lamentável acompanharmos, população, que um projeto, numa sessão extraordinária, de tamanho valor, para que possamos mudar a história de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país. Um projeto em que a Câmara fundamentou-se, a Câmara de Orçamentária e Financeiras fundamentou-se no Ministério Público de Contas e no parecer do conselheiro do Tribunal de Contas, o senhor Cláudio Couto Terrão, dando desfavorável à prestação de contas apresentado. Portanto, senhores, entendemos que o horário muito dificulta os vereadores que possuem outro serviço, outra função. Compreendo que isso dificulta o trabalho dos colegas. No entanto, conseguimos observar que determinados vereadores que se dizem pautarem pela verdade, pela justiça, por uma política mais limpa, não estarem presentes, se debandarem, me desculpa, na minha visão, de um projeto de suma importância como esse. É uma vergonha essa casa, com a oportunidade de passar limpo, de mostrar o que está errado, ou reverter essa imagem de que algo está errado na prestação de contas da administração anterior e dar a essa administração passada a oportunidade de se mostrar limpa, está acompanhada de pareceres contrários, está acompanhada de solicitação para não votarem a favor da comissão. Portanto, é lamentável, população, mas Pouso Alegre dá um passo, mais uma vez, a favor da impunidade, a favor do que fica amoitado, escondido. E nós jamais saberemos se realmente houve desvio, houve corrupção ou não. E, na dúvida,
ficamos com a frustração de vermos essa casa que tem essa oportunidade agora, deixar passar essa oportunidade, se ausentarem de se apurar a verdade e fazermos de Pouso Alegre uma cidade melhor. Eu me sinto extremamente chateado de vermos que a nossa oportunidade está perdida, que não conseguiremos a aprovação do projeto. E, mais uma vez, a maracutaia, as parcerias, as amizades e as fugas ainda mantêm os corruptos com sobrevida. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Dito Barbosa. Eu, na minha opinião, modéstia opinião, acho que está havendo um equívoco aí. Porque nós fomos convocados para votar um parecer do Tribunal de Contas. E o parecer do Tribunal de Contas é favorável à aprovação das contas do ex-prefeito. Além disso, com o parecer do Bruno, falou que está na justiça, já está sendo julgado na justiça. Então, os técnicos, quem tem a técnica e sabe analisar, é o Tribunal de Contas. Agora, além disso, está na justiça. E quem sabe julgar e vai julgar é a justiça. Já não tem caso aí que até houve prisão, essas coisas, então cabe a nós prender o cara. Por isso que existe justiça. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Campanha. Eu também vou seguir o decano desta casa, Dito Barbosa. Eu vou votar de acordo com o Tribunal de Contas, Dito Barbosa. Também acredito que as outras justiças estão aí fazendo e o Tribunal de Contas deu o parecer favorável, então eu vou seguir o parecer do Tribunal de Contas. Pela ordem. Com a palavra, vereador André Prado. Dito, sabe as palavras, quando a gente quer ser, né, mais realista que o rei, a gente passa ridículo. E é o que está acontecendo hoje aqui, né, com o pessoal que está tentando, mais uma vez, né, isso aí são filhotes de perseguidor. Isso aí a gente tinha que matar no ninho, porque vai proliferando em Pouso Alegre esse tipo de gente, né, que quer perseguir, não só aqui, não, persegue as escolas, professores, professor de apoio que cuida de autista. A perseguição é geral e tentam fazer isso aqui nessa casa e ainda achar, né, colocar a gente contra a população, falando que a gente vai chamar a população de idiota, votando junto com o tribunal que tem todas as condições técnicas de análise e já aprovou as contas. Idiota é quem ganha R$10.000 por mês para vir aqui ser capacho do prefeito. É isso que é idiota. Quem chama a população de idiota é quem desmerece a população fingindo que trabalha, que nunca fiscalizou a atual gestão. Está de olho no retrovisor, vem aqui trabalhar olhando para trás. Então, esse tipo de gente que suma da política de Pouso Alegre, porque não é bem-vinda. Está aqui ainda se alimentando, né, porque tem um ditador lá na prefeitura. Na hora que acabar isso, que a população enxergar, Pouso Alegre vai respirar aliviada. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oliveira. Eu viso aqui a gente que está mais direto e a gente que vive aí no dia a dia das obras. E o vereador, o que é a função dele? A função dele é fiscalizar, analisar e aprovar as contas. Não é isso que é a função? Porque a gente que está diretamente é colocado pelo povo para cuidar do dinheiro do povo. Somos colocados diretamente pelo povo. Isso a gente fez avaliação, porque o Tribunal de Contas soma lá no papel e a gente vê a realidade. Então, é mais que a obrigação. Se não dever nada, aprovamos aqui da maneira, justificamos o nosso parecer. E se lá aprovar o contrário, beleza. Mas fizemos a nossa obrigação. Então, desse jeito, eu acho que
não precisa de vereador, não precisa de nada. Se há uma irregularidade, se mostra, então não precisamos ter vereador nessa casa. Para quê? Aí agride o outro colega. Um quer defender um lado, um defende o outro. Nós não estamos aqui defendendo um lado, nós estamos aqui analisando uma prestação de conta. Está certo que o tribunal deu lá com ressalva, mas hoje se consegue camuflar assim. Aí você lê lá, passa por cima, mas se vai lá realmente, como o Bruno falou, pela Alterosa, né? Tá, que fez a coisa mudaria. Porque nós temos que ter o respeito com o dinheiro público. E isso é o que a gente vê que não aconteceu. Está certo, já está na justiça, mas nós também aqui não podemos passar se nós vemos que realmente há irregularidade. Acusações aqui todo mundo faz. Eu não tenho lado, não. Assim, eu sou da base do prefeito, já fui oposição a prefeito, mas eu analiso dessa maneira, pelo que foi avaliado, a gente aprovar a conta que a casa, nós que somos fiscal diretamente, estamos aí atentos, e foi levantado, eu acho que é a negligência nossa. Bom, esse é o meu pensamento, posso estar errado, espero que esteja errado também, seja julgado lá na frente, e que seja inocente, mas se deve, tem que pagar. Porque o nosso país hoje, o nosso país está aí afundado. Tem gente morrendo na fila do hospital, falta escola, falta tudo. Por quê? Porque nós temos um país corrupto. Não é só aqui, não. É um país no geral, cheio de político, ladrão, cheio... Aqui, ó, em todas as classes, judiciário, instituição, existe a corrupção. E as pessoas morrendo às mínguas. Então, se a gente aí, as pessoas que analisam, que fiscalizam, não fizer a sua parte correto, se torna conveniente. Então, a gente espera, eu espero que, eu acho que eu nunca faltei uma sessão, seja ela da mais pesada que for. Eu sempre vim que encarei. Nunca faltei uma sessão, seja ela lá qual for. Para mim faltar só se for um motivo muito grande mesmo. Por saúde ou por morte, mas a gente tem que encarar, temos que estar aqui e encarar a situação. Eu espero aí, parabenizo o Bruno, estudou, é sua função, é sua obrigação, sua e nossa. Então você trabalhou a fundo, isso é a função do vereador, te parabenizo. É só isso, senhor presidente, muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Moraes. Presidente, caros colegas vereadores, público presente, os telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Legislativa FM. Hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui de apreciar um parecer da Comissão Financeira e Orçamentária do município, comissão esta que eu estou como presidente, o vereador Oliveira como secretário e o vereador Bruno Dias como relator. Então é importante nós esclarecermos aqui alguns fatos, presidente, para que não haja novamente dúvidas acerca do que nós estamos apreciando aqui e que a população saiba de fato tudo o que nós estamos fazendo aqui nessa casa. Pois bem, senhores, foi dito aqui por alguns colegas que sobre o parecer do tribunal. O Tribunal de Contas, ele analisa os índices, se a prefeitura cumpriu os índices, se foi aquilo que foi colocado dentro do orçamento, os limites legais, foram respeitados. O que nós estamos analisando aqui hoje não é o parecer do Tribunal de Contas. O que nós estamos analisando aqui hoje é um decreto legislativo feito pela comissão acerca das contas do município de Pouso Alegre no exercício de 2015. Então é importante esclarecer essa diferença. Outro ponto importante, nós analisamos vários documentos, o relator, o vereador Bruno Dias, trabalhou de forma muito correta e transparente acerca dos documentos que a comissão teve acesso e trabalhou o relatório que hoje nós estamos apreciando aqui nesta casa. Parecer este
que está sendo, que é vinculado ao decreto legislativo, né? O decreto legislativo, para a população saber, é a lei, é a proposta que a comissão chegou através do parecer e hoje o plenário analisa. Então, senhores, no ano de 2015, foram apontadas diversas irregularidades, desvio de verba na Capina, na saúde, na educação, algo gravíssimo que está sendo acompanhado de perto pela Justiça. Existem evidências fortes, no entanto que o que nós estamos debatendo aqui foi alvo, inclusive, de perícia, foi alvo, inclusive, de auditoria de uma empresa especializada. Então, é importante esclarecer, senhores, mais uma vez, o tribunal analisa o índice. A Câmara Municipal, através da comissão, ela analisa as contas, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos aprovando ou não as contas do exercício de 2015 do município de Pouso Alegre. E, com toda certeza, analisando todos os documentos, analisando friamente junto à comissão, nas diversas reuniões que nós fizemos, não resta dúvida o meu voto ser favorável ao relator da nossa comissão. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Marileia. Eu também sou favorável a esse projeto, porque, apesar do projeto já ter sido avaliado pelo Ministério Público, essas coisas, mas o que acontece? Nós estamos com esse projeto da Prenax, que ainda está dentro desse projeto aí, e a gente viu que tem uma comissão investigadora que foi para esse desvio de 23 milhões, certo? E, então, o que acontece? Se tem esse projeto que até já deu causas assim, comprovadas que teve realmente esses fraudes, esses desvios de dinheiro, como que eu vou estar podendo aprovar um projeto que não está podendo aprovar esse projeto do Decreto-Lei 23.233/20. Então, eu vou ser favorável por isso. Quando teve até a comissão de investigação da Prenax, eu nem quis participar, porque eu sou amiga do pessoal da Prenax, tenho o maior respeito, mas o que é errado tem que ser pago, o que é errado tem que ser feito. Então, eu sou favorável a esse projeto aí hoje. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Dair Quincotti. Eu também sou favorável ao projeto, sabendo aí que há muita coisa para ser investigada, a gente sabe que teve muita coisa errada nesse governo. Então, nessa prestação de conta 2015 aí, eu também concordo aqui com os nobres colegas que a gente tem que votar esse projeto, rejeitando esse projeto, esse orçamento de 2015, porque, como da zona rural, a gente via que não tivemos investimento nenhum, Arlindo, na zona rural, não teve aquisição de maquinário, nem caminhão caçamba, então você vê que o orçamento para aquilo que trazia retorno para a população não tinha. Então, eu sou favorável ao projeto e vou votar também a favor. Antes de iniciarmos a votação, só queria deixar claro aqui aos senhores vereadores que o voto sim para o projeto vai ser o voto da rejeição do parecer prévio do tribunal nos termos que foi exposto aqui pelo relator, vereador Bruno Dias. E aqueles vereadores que votarem não, vão votar aí a favor do parecer do Tribunal de Contas, para que não haja nenhuma controvérsia em relação à votação. Eu acho que está bem exposto aqui as razões. O sim rejeita e o não aprova o Tribunal de Contas. Então, alguém tem alguma dúvida na votação? Senhor presidente, questão de ordem. O que nós estamos apreciando aqui é o decreto, então acho que seria o contrário. Favoráveis ao decreto, derruba o parecer do tribunal. Contrários ao decreto, mantém o parecer do tribunal. Favorável ao decreto, vota sim. Favorável ao decreto, vota sim. Ao decreto do relator. É isso que eu expliquei. Não. Quem votar não vai votar contra o parecer dele a favor de manter o parecer do Tribunal de Contas. Alguma dúvida? Perfeitamente, exatamente. Obrigado. Alguma dúvida? Então o projeto está em votação.
Decreto rejeitado por 7 votos. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e tenha todos uma boa tarde.